Sai de Brasília, passar para hoje, né? Hum. Então já estamos em reunião, estamos gravando. Queria agradecer a presença de todos. Vamos ter hoje uma tertúlia muito bonita, com a presença das mulheres tão bonitas da nossa academia, a exceção nossa, né, Pesa? Eu, você, o Pacheli, o Geraldo. Fora isso, só tem mulher bonita, né? Tá bom? Obrigada. Então, Homens primeiramente, queria bonitos convidar o nosso também. querido confrade Pesa para ler a oração de São Francisco. Com a palavra, Pesa. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Muito obrigado, Pedro, pela belíssima oração. Gostaria de agradecer aqui em conjunto vocês todos o belo trabalho que a nossa secretária Cristiane Carbone tem feito na secretaria, na organização das nossas tertúlias, que estão praticamente com o ano já todo programado, né, Cristiane? Foi um trabalho muito bonito, muito grande, muito intenso e com a participação de todos, tá bom? Então, seguindo a nossa programação, agora teremos um momento acadêmico e que a doutora Cristiane pediu para eu falar sobre o Marechal Rondon. Na verdade, eu me sinto muito à vontade, porque quando eu falar de Marechal Rondon, a primeira lembrança que vem à frente é o projeto Rondon, que eu tive a honra e a alegria e a graça e a divindade de participar. Tá, a doutora Maria Ângela mostrou lá o livro do Projeto Rondon, que eu escrevi, publicamos recentemente, com a participação ativa do nosso querido eh, Francis que está Gabriel. mostrando. Francis. É a França que está mostrando? Sim. Ah, ótimo. É que alterou aqui a França. Muito obrigado, França. Muito obrigado. Foi um lançamento bonito, né? Mas então a primeira vez a primeira palavra que a gente pensa no Rondon é no projeto Rondon. Que, na verdade, ele foi criado na minha faculdade, no Rio de Janeiro, em 1967. Houve uma expedição de voluntários, alunos e professores, a Rondônia, uma expedição assim meio por acaso, em 67. Eu estava no quinto ano da faculdade. E aí o sucesso foi muito grande, muita empolgação por parte dos alunos, por parte do professor, por parte da população carente lá de Rondônia, de Porto Velho. E com isso surgiu a necessidade, a vontade de fazer um movimento nacional, né? Eu participei de várias reuniões naquela época, eu estava muito empolgado com o movimento, e então batizou-se como Projeto Rondon. Aquela operação que eu fui a Rondônia, em Porto Velho, foi chamada de Projeto Rondon Zero ou Piloto, ou Plano Piloto, Projeto Rondon Piloto, né? E depois surgiu o Projeto Rondon 1, que eu participei, na Amazônia, e em seguida o Projeto Rondon 2, que foi em Dom Pedrito, no Rio Grande do Concordo. Sul, Outra vez? e é o motivo de eu ter publicado esse livro, certo? Então, mas na verdade, o Rondon, ele nasceu no século XIX, exatamente em 1865, e viveu, teve uma vida muito ativa como militar. Ele atuou muito na Amazônia, foi um protetor dos índios que o Brasil teve, uma proteção muito grande na comunicação lá daquela população, toda aquela região, aquela vasta região continental. Ele teve uma atuação muito importante. Então, na época de dar o nome ao movimento que nós estávamos criando, um coronel do Exército, o Coronel Mauro, que foi o primeiro coordenador do Projeto Rondon, sugeriu o nome dele para ser chamar Projeto Rondon, e assim ficou.
né? Mas ele teve uma vida muito intensa, muito importante no Brasil, pelo mundo todo. Foi indicado duas ou três vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Não ganhou o prêmio, mas foi indicado, o que já é uma grande laurea, né? Então, foi um homem marcante e o Congresso Nacional, em 1955, na gestão do presidente Kubitschek, outorgou-lhe a patente de marechal. Então, o Gabriel me deu um áudio daquela solenidade muito bonita que marcou a patente dele para já estava de certa idade e recebeu a patente de Marechal Rondon pelo Congresso Nacional numa reunião muito importante lá no Rio de Janeiro. Então, o que eu tenho na imagem que eu tenho do Rondon, essa é a imagem de um batalhador, de um guerreiro vitorioso, valente, corajoso, que não teve medo de enfrentar as adversidades da Amazônia, de norte a sul, de leste a oeste, e deixou marcado lá uma legenda de progresso daquela região com integração com todo o Brasil. Tanto é que o lema do nosso projeto Rondon era integrar para não entregar. Aí está a fotografia da França está mostrando no nosso livro, várias imagens bonitas. Mostra a quarta capa, por favor, França. A quarta capa, isso. A quarta capa é um posto de saúde que foi criado lá, um dos que foram inaugurados na minha época, deram meu nome no projeto lá no posto de saúde. Era a Chopana, que nós não tínhamos nem como atender, então eu motivei a população naquela época a criar um ambiente de trabalhar, e eles batizaram com o meu nome, aquele posto de saúde. Mas o Marechal Rondon, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, porque ele faleceu muito cedo, né? Eu estava ainda no ginásio quando ele faleceu, porque eu tenho conhecimento de uma vivência muito grande, um homem valente, um homem destemido, que com bravura ele enfrentou todas as adversidades da Amazônia, que até então era um verdadeiro enigma, aquela região toda. E eu tenho para mim que o projeto Rondon foi uma alavanca muito importante e, curiosamente, a pouca divulgação que tem atualmente, ele ainda existe. Vai haver agora em julho a centésima operação do Rondon, que coincide exatamente isso, que a primeira foi em 1968, da qual eu participei, e agora eu fui localizado aqui para participar da centésima operação do Rondon, que vai ser no interior do Pará, em julho desse ano. Então, eu queria dizer que é um prazer muito grande falar sobre a figura do Marechal Rondon e dentro da programação da nossa querida secretária Cristiane, se tiver um espaço aí para fazer uma tertúlia, eu poderia fazer uma narrando com um pouco mais de desembaraço, com mais detalhes da vida dele e da importância dele na vida nacional e do nosso livro também que lançamos há poucos dias, né? Então, para mim foi um prazer muito grande falar sobre essa figura maravilhosa, que eu já falei que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas por afinidade, quando eu estive em Rondônia, agora o ano passado, em fevereiro de 2025, quando eu soube que lá tinha um memorial do Marechal Rondon, não hesitei em pedir para me levar lá para conhecer, e naquele momento eu disse para mim mesmo, para meus colegas, que eu iria escrever um livro sobre ele. Eu já tinha em mente escrever, e naquele momento eu fui tangido pelo entusiasmo, pela compaixão daquela região toda, e o livro foi publicado. Nós estamos para voltar lá agora em Porto Velho, para realizar outros tempos cirúrgicos de outra cirurgia, outros pacientes que estão mitigando pelo nosso trabalho. Então, eu vou lançar o livro lá em Rondônia, exatamente no coração do Projeto Rondon, que foi Porto Velho e Rondônia. Então, eu queria agradecer a presença de vocês todos mais uma vez e dizer que foi um prazer falar, muito grande, falar sobre a grande figura do Marechal Rondon. E vamos, sem delongas, para a nossa palestra de hoje do nosso querido Pacelli, que aceitou o convite da Cristiane para proferir essa palestra de hoje que está aqui. Nós já conhecemos o Pacelli de longa data aqui na nossa academia, mas o Pacelli José Maratti Zaller é graduado em engenharia agronômica, mestre em ecologia e graduado em comunicação social
com habilitação em cinema e mídia digital. Vamos falar sobre esse assunto depois com você, viu, Patiello? Tem interesse para falar com você. Ele é escritor famoso, importante, membro titular da Academia de Letras do Brasil, Academia Internacional da Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, membro da correspondente da Academia de Letras e Teófilo Otoni e do Instituto Histórico Geográfico de Mocuti, de Minas Gerais, e é membro correspondente da Academia Cristã de Letras, como foi otorgado o ano passado. É um prazer muito grande. Ele é muito ativo, está sempre constante conosco nas suas comunicações e, e ele escreve para o Correio Brasiliense com muita frequência e nos coloca a par das suas manifestações. Só que é um prazer muito grande a gente ouviu o nosso querido eh, Pacelli, que vai nos falar sobre a, a palestra Santa, Santa Gema Galgani. Galgani, né? Isso, está meio escuro aqui, mas tá muito bem, parceiro. Então, tem a palavra, e depois nós vamos ter alguns minutos de discussão, de acordo com a apresentação. Fique à vontade. Boa noite, Boa doutor noite. Juarez, presidente da Academia Cristã de Letras. Boa noite a todos os confrades e confreiras. Né? Hoje eu vou falar sobre Santa Gema Galgani, né, que eu não conhecia até 2011. Então eu vou contar essa minha experiência com ela. Só que antes disso eu vou tentar compartilhar a minha tela. Só que eu não estou achando como é que a gente... Não estou conseguindo compartilhar o slide aqui. Eu não sei se precisa de alguma autorização. Eu vou pedir socorro para a Tânia, viu? Uhum. Vou pedir um socorrinho para a Tânia aqui, que ela vai nos ajudar. Né, a palestra ela tem uma duração aproximada de uns 30 minutos, né, talvez se estenda por 35, mas vai ser, acredito que seja o máximo. O máximo Ótimo. de tempo a pedido da confreira Cristiane. Né, eu só estou com um problema de compartilhamento aqui para mostrar os slides. Já pedi socorro aqui para a Tânia, ver o que pode fazer. Eu, pessoalmente, não tenho competência Uhum. para tal, viu? Tá. Mas eu posso ir adiantando alguma coisa, né? A Santa Gema Galgani ela é conhecida como a Flor de Luca ou Filha da Paixão. Então ela é da região de Lucca, na Toscana, e por coincidência, né, é da mesma região do meu bisavô. E isso aí eu achei muito interessante. Até 2011, eu não conhecia nada sobre Santa Gema Galgani, eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. Aí eu colaborava com os Legionários de Cristo e eles me mandavam uma revista chamada Arautos do Evangelho e eu, para ser sincero, eu nem lia. Então, um dia lá pelo final de março de 2011, eu levei a revista para colocar numa sala de espera do Ministério da Agricultura, onde eu trabalhava, e ia tirar do saquinho plástico, jogar lá em cima da mesa de centro, né, na sala de espera, lá onde as pessoas aguardavam para
falar com alguém para ver algum acompanhamento de processo. Aí, antes de colocar lá, eu resolvi dar uma folheada na revista. Quando eu folhei a revista, eu tinha uma síntese biográfica da Santa Gema Galgani e tinha uma foto dela, né? Ela é uma santa muito bonita. Eu acredito que aqui na foto ela deveria ter uns 16 anos e ela morreu com 25 anos. E essa foto dela, né, com 16 anos, eu não conseguia tirar os olhos, eu não conseguia trabalhar. Aí eu pensei o seguinte: olha, eu vou ter que saber do que se trata, né? E no dia seguinte, como eu almoçava fora, eu resolvi ir na livraria Paulinas, tem a livraria Paulus aqui em Brasília também, procurar alguma coisa sobre Santa Gema, que eu não sabia quem era. Aí arranjei alguns livros e fui ler esses livros e comecei a verificar o seguinte, que além dela ser da mesma região do meu avô, o meu bisavô, havia uma série de coincidências, né, com relação a nomes de pessoas que faziam parte da minha vida ou da minha família, né, a começar pela região de Luca. Eu tenho um sobrinho chamado Luca. Gema. Gema, eu tive uma tia-avó chamada Gema, e eu não sabia por que ela se chamava Gema. Eu acredito que tenha sido em homenagem a Santa Gema Galgani. Henrico era o pai da Santa Gema. O meu bisavô se chamava Henrico, e eu tenho um sobrinho chamado Henrico. O padre Germano, que foi diretor espiritual da Santa Gema, ele, no colégio que eu estudei, no Rio Grande do Sul, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, o fundador do colégio era um uruguaio, um padre uruguaio chamado Padre Germano. E ela foi canonizada em 1940 pelo Pio XII. O nome civil do Pio XII, Eugênio Pacelli, e o meu nome foi dado em homenagem a ele. Bom, aí eu comecei a procurar, pesquisar e verifiquei que a novena dela começava uns 2, 3 dias depois. Aí eu comecei a fazer a novena da Santa Gema. No meio da novena, ou seja, no meio da semana, eu estava passando pelo túnel que liga a sede do ministério ao anexo do ministério. Eu trabalhava no anexo, isso ao redor de uma da tarde, mais ou menos. Daí um pouco eu comecei a me sentir como se tivesse com as roupas da Santa Gema, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e eu não sabia o que estava acontecendo. Comecei a ficar com vergonha de alguém me ver naquela situação. Aí entrei no primeiro banheiro, me recompus e no decorrer desse tempo, eu conversei com uma amiga do ministério, que era muito religiosa, e eu disse para ela que contei a história, ela achou muito interessante, muito tocante. E eu disse: olha, agora eu estou com uma imagem que eu preciso ter uma medalha da Santa Gema, só que ela só tem nos Estados Unidos. E ela me disse assim: domingo eu estou indo para os Estados Unidos e eu vou te trazer a medalha. E me trouxe a medalha. Então foi assim uma série de coisas, né? Esse fenômeno da sensação da presença da Santa Gema, ela se repetiu por 2, 3 anos. Enquanto eu estava preparando essa palestra, aconteceu a mesma coisa, né? E foi exatamente no período da novena, porque dia 11 de abril foi o dia de Santa Gema Galgani, né? Então essa sim foi, digamos assim, experiência mística que me fez começar a estudar a vida da Santa Gema Galgani. Bom, a Santa Gema Galgani, então, ela nasceu no dia 12 de março de 1878 em Camigliano. Camigliano é uma região próxima a Lucca, né? Uma pena que eu não estou conseguindo
Deixa eu ver se já é possível. Já Não é tô. Pacelli. Você já consegue Ah, compartilhar. e eu Consegue não ajudar, tá. Cristiano? Deixa eu ver. Você Ah, consegue. tá aqui. Tá aqui, tá Consegue aqui. compartilhar. Peguei. Foi. Compartilhou? Tá. Então deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Então aqui o título, né? Aqui a foto da Santa Gema que eu queria mostrar. Eu estava aqui nesse slide, né? Que ela era. Deixa eu. Pacelli, tenta, Ah, procura deixar a tela cheia, vou deixar a tela cheia agora. Tá por favor. aqui. Obrigada. E Encheu? encheu. Tá. Encheu, está Obrigada. correto. Então ela Ô, foi Pacelli, volta para a foto anterior para a gente ver o rosto da Santa Gema, que você disse que ela é tão bonita. aqui. Isso. Obrigado. Nessa foto aqui eu fiz um tratamento com a inteligência artificial, que a foto original é em preto e branco, né? E ela saiu perfeita, né? E cada vez que eu olho essa foto, eu tenho uma ligação muito grande com ela, né? Inclusive, para poucas pessoas eu contei essa história que eu estou compartilhando com todos vocês aí, né? Então, por muito tempo eu tive essa foto como é, protetor de tela no meu computador, mas aí eu digo, não, como é um fenômeno ainda que eu não entendo muito, né? Então eu vou, enquanto eu não amadurecer isso aí, eu não vou ter manter esse contato direto com ela, a não ser na época da novena dela. Né? Então aqui, né, o nome de batismo dela, Gema Maria Humberta Pia Galgani, ela nasceu em 12 de março de 1878 em Camiliano e morreu em 11 de abril de 1913 em Lucca. E ela é padroeira dos farmacêuticos, estudantes, pacientes com tuberculose, que já adiantando ela morreu de tuberculose, pessoas em luto e sofredores, porque ela sofreu pra caramba. Bom, aqui a região, ela é de Camiliano. Camiliano é um distrito desse Capanore aqui, que fica a mais ou menos uns 10 quilômetros de Lucca, onde ela viveu. Aqui nessa região de Camaiore tem um distrito chamado Torciliano, que foi onde o meu bisavô nasceu. E como ele foi mais ou menos da mesma época da Santa Gema, eu acredito que pelo menos ouvi falar dela, ele ouviu, né, porque ela chamava a atenção da cidade, como nós vamos ver. Só que o meu bisavô veio para o Brasil com mais ou menos 14 anos. Bom, então aqui, mais ou menos a proximidade, só que não está exatamente como o mapa. Ela era filha do Henrique Galgani, que era quando estava em Camiliano, ele era um farmacêutico bem-sucedido, né? Depois, quando ele foi se estabelecer em Lucca para dar um melhor estudo para os filhos, aí é que tudo virou. E era filha de Aurélia Landi. A Aurélia Landi, ela tinha origem nobre, né? Inclusive tinha uma excelente formação, e ela era de uma linhagem de um santo, que agora eu não lembro o nome. Né? E também, assim, como não era o foco da palestra, eu deixei de lado. Ela foi batizada, então, como Gema. Gema significa joia, uma pedra preciosa, porque ela era tão bonitinha que o pai dela disse assim, essa menina é a minha joia. E o pai dela adorava ela. Aí o padre, na hora do batizado, ele pegou e disse assim, olha, não tem nenhuma santa de nome Gema. Talvez essa seja a primeira. Então, dizem, né, os biógrafos, que tenha sido uma antevisão do que ela viria a ser no futuro. Ela estudou com as irmãs Oblatas,
do Espírito Santo, ela bordava maravilhosamente bem, né? E costurava também, então ela era muito prendada. Essa é a casa onde nasceu a Santa Gema, né? Então essa aqui também passou por um tratamento de colorização. Então na porta à esquerda ficava a casa da família, onde a Santa Gema nasceu, e à direita ficava a farmácia do pai dela. Aqui são os pais da Santa Gema, que é a dona Aurélia e o senhor Henrico. Aqui a Santa Gema, com mais ou menos 7 anos. Aqui todas as fotos passaram por tratamento também para ficarem mais nítidas, né? Tratamento com inteligência artificial e colorização. Esta aqui dos pais eu não consegui sucesso na colorização. Essa aqui foi a igreja de São Miguel Arcanjo, onde ela foi batizada. Ela foi batizada no dia seguinte ao nascimento dela. Aqui a pia batismal, né, onde ela foi batizada. E esse aqui seria o padre Pietro Chilici, ou Chilici, que foi quem batizou ela, mas eu fiz uma busca reversa da imagem e não confirmou que teria sido ele, que seria ele na imagem. Então, aí um ponto de dúvida. Bom, aqui foi, né, vamos dizer, o crisol, que nada mais seria do que o cadinho, que formou a personalidade da Gema, né? Então ela foi forçada a amadurecer prematuramente, porque quando ela tinha 8 anos, morreu a mãe Aurélia de tuberculose, né? Ela estava, se não me engano, durante a crisma, e ela ouviu Jesus chegar para ela e perguntar se ela concordava que ele levasse a mãe dela. Ela disse: se eu for junto, eu concordo. E ele disse: não, mas tu tens uma missão aqui na Terra. Ela disse: então, tudo bem. Aí faleceu a mãe dela. Quando ela tinha 16 anos, morreu esse irmão Dino, de tuberculose. Ela adorava esse irmão, né? E ele teve tuberculose e se foi. Aos 19 anos, morreu o pai dela, de câncer, e a família perdeu tudo. Então, aqui, segundo os biógrafos, né, eles perderam todos os bens e tiveram que dormir no chão. Mais tarde, né, a Santa Gema foi acolhida pela família Giannini, que aqui também foi colorizado com todas essas fotos com a ajuda da inteligência artificial. Então esse casal era o senhor Giannini e a dona Cecília, né? Eles não só tinham esse monte de filhos, como eles acolhiam os padres passionistas. E quando eles viram que a Gema Galgani estava passando necessidade, que os padres entraram em contato com ela, verificaram a situação dela. Como eles hospedavam os padres passionistas, eles tinham um lugar na casa para que a Gema Galgani morasse. Então, até hoje, nesta casa aqui, hoje ela é um museu na parte de baixo, e os descendentes da família Giannini moram na parte de cima. Então está preservado, isso aí a gente encontra vídeo no YouTube com a cama, o quarto, né, onde ela tinha os êxtases. Êxtases foi onde ela teve mais contato espiritual, né, foi aqui nesta casa. E tem determinados cômodos que não é permitida, pelo menos segundo um vídeo de um padre dos Arautos do Evangelho que foi lá, não é permitido que turista entre.
Então ele diz, né, nesse vídeo, eu só estou aqui porque eu sou padre, né, porque turista comum só vê a parte das roupas da Santa Gema, os escritos dela, né, e não podem entrar em determinados pontos onde ela teve êxtase, onde tem as coisas dela. Bom, ela tinha uma vontade tremenda, né, de ser uma freira passionista. Então ela fazia retiros espirituais, mas a saúde dela não ajudava. Então as madres superiores não aceitavam que ela entrasse como noviça no convento. Então ela tinha osteite das vértebras lombares e otite média aguda, né? Ela tinha que usar um colete de ferro para manter o tórax ereto, né? E teve um momento, né, em que ela ficou tão mal que chegou a ser desenganada pelos médicos. Aí ela teve uma visão, né, de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, e ele disse o seguinte: tu queres sarar? Então faz uma novena para Santa Margarida Maria Alcoque. E ela fez essa novena. Terminada a novena, ela levantou da cama e os médicos ficaram assim, como que ela conseguiu isso? Essa aqui é uma imagem, então, do São Gabriel da Mãe Dolorosa, que era passionista, morreu com 23 anos. Ele morreu de tuberculose e ele viveu de 1838 a 1862. E aqui à direita é uma visão artística, né, que eu pedi para a inteligência artificial fazer a partir de um quadro de Santa Margarida Maria Alacoque, que ela era francesa, ela viveu de 1647 a 1690 e ela divulgava a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então eu pedi que fosse feita uma versão a partir de um quadro, né, que não é muito nítido, de Santa Margarida Alacoque, e dando feições humanas para ela, e que ela tivesse mais ou menos uns 43 anos. E essa foi a imagem que surgiu, eu gostei muito do efeito. Bom, a Santa Gema, todas as quintas-feiras, ela começava a ter êxtases. E ela sofria demais, ela tinha visões, e no dia seguinte, numa sexta-feira, ela aparecia com os estigmas nas mãos, nos pés, né, aqui do lado do peito, onde Jesus levou aquele ferimento com a lança, né, e também a coroa de espinhos. E saía sangue. As pessoas viam sangue. Né? No entanto, quando chegava sexta-feira, às 15 horas, que era o correspondente ao horário que Jesus morreu, sumia essas manchas, mas ficava também algumas cicatrizes. Né? Teve um médico que foi contratado para verificar essas feridas que ela tinha nas mãos. Ele, na sexta-feira, depois das 15 horas, ele passou um algodãozinho úmido ali, saiu a mancha vermelha, e ele já diagnosticou, olha, ela é histérica, ou seja, ela era vista como louca, como na época não chamavam bipolar, mas era ou bipolar ou esquizofrênica, né? E isso era motivo também de chacota, né? Diziam que ela, usando uma expressão muito popular, que ela se fazia de louca para passar bem, e não era bem assim, né? Porque ela era acompanhada por diretores espirituais. Então aqui ela tinha dores horrorosas, fora que ela também se autoflagelava, e se considerava uma
pecadora assim, em último grau. Ela usava de vez em quando silício, que é aquela corrente com prego na perna, né, para sentir dor, para se lembrar que ela tem que buscar a pureza física, né, que ela não pode cair em pecado. Ela usava chicote também para se autoflagelar, mas o segundo, o que eu li, com a orientação dos diretores espirituais. A maneira aí não vai cometer exagero, né? E ela passou a ser, digamos assim, falada na cidade como uma pessoa que queria ser santa, que era louca, né, que dava chilique e tudo mais. Bom, então aqui ela tinha uma rede de apoio, que era o Monsenhor Giovanni Volpe, né, que era o confessor dela, que no começo também achou que era histeria, e depois, com as observações, ele viu, não deve ser isso. A família Giannini, especialmente a dona Cecília Giannini, que dava todo o apoio material para ela, e o padre Germano, que foi o biógrafo dela. Foi o que lançou a primeira biografia da Santa Gema, baseado nas cartas que ela mandava, né, que ele pediu que ela escrevesse um diário, né, e com esse diário aconteceu uma coisa interessante. Ela chama esse diário do Caderno dos Meus Pecados. Lendo, né, sobre a vida dela e vendo essa foto dela, eu sempre me perguntava que pecado que essa moça teve, se ela ficou a vida inteira ou em tratamento, ou presa no quarto, né, ou só orando. Então, houve um determinado momento que sumiu esse diário dela. Então, dizem que o demônio apareceu, diz que não era para ela estar escrevendo diário nenhum e sumiu com o diário dela. Aí o padre Germano, que estava em Roma, foi no túmulo do São Gabriel da Virgem Dolorosa, fez um exorcismo dirigido a Santa Gema e apareceu o diário dela todo chamuscado. Esse diário aqui está no Museu da Santa Gema, lá em Lucca. Bom, aqui ela procurou entregar o corpo dela, né, em sacrifício pelos pecados do mundo. Né? Então, ela viveu a vida inteira querendo entrar para o convento e querendo se unir a Jesus. Por isso que ela foi, digamos assim, agraciada com os estigmas. Essa aqui é a roupa da Santa Gema, que quando eu estava passando no túnel eu não tinha conhecimento nenhum, mas me vi vestido dessa roupa, e esse aqui é um chapéu que ela costumava usar. Com a Santa Gema, deixa eu voltar aqui, aconteceu o que eu considero uma coisa terrível. Ela não abraçava o pai dela, porque o pai dela era homem, e o homem não podia ser abraçado porque ela podia perder a pureza. Então ela queria se entregar totalmente inteira para Jesus. Aí aconteceu, né, que ela adoeceu em 1902, né, ela tinha delírios e achava que Jesus a tinha abandonado, e no dia 11 de abril, que era um sábado santo, provavelmente um sábado de aleluia, ela faleceu. Só que 15 dias depois
fizeram uma exumação do corpo dela, retiraram o coração, colocaram num relicário e mandaram para Roma. Lá, se eu não me engano, foi lá por 1085, o relicário foi levado para Madrid. Eu estive em Madrid, eu acho que foi em 2003 a serviço, mas eu só fui ter contato com ela em 2011. Se eu já tivesse tido esse contato, eu iria fazer questão de visitar o santuário de Santa Gema, onde o coração dela se encontra. Esta aqui foi a última foto da Santa Gema Galgani. Essa aqui também não era uma foto de boa qualidade, e eu consegui, talvez por intercessão dela, transformar numa foto maravilhosa. Eu fico encantado com essa foto. Ela tinha ao redor de uns 24 anos, a última foto dela. Aqui ela, na casa dos Giannines, no leito de morte. Aqui ela já, acredito que sendo velada, alguma coisa assim. Eu não consegui mexer nessa foto aqui, não deu certo. Aqui é o mosteiro, ou convento das Irmãs Passionistas, em Lucca. E aqui é onde está o túmulo da Santa Gema, embaixo do altar. Então ela dizia, eu não vou conseguir entrar para as passionistas enquanto viva, mas morta eu vou. Aí ela... Depois de morta, as irmãs passionistas levaram para cá, ela foi colocada sob o altar, e eu vi um vídeo em que as pessoas fazem a visita, né, ao túmulo da Santa Gema e ficam agachadas embaixo do altar, tocando na imagem, fazendo orações na imagem. Bom, aqui, então, já é o santuário de Santa Gema Galgani, em Madrid, e este aqui, à direita, é o relicário onde o coração dela se encontra. Por mim, esse coração deveria voltar lá para o túmulo dela. Exatamente, porque eu achei, assim, terrível o que fizeram com ela. Bom, tem uma história dela, de que um irmão dela, o Ettore, teria vindo também, chamado Heitor Galgani, teria vindo para o Brasil e se estabelecido em Araraquara. Isso aqui não tem nenhum documento. Eu fiz uma busca sobre, tem um cadastro nacional de falecidos, não existe, eu não vi nenhum sobrenome Galgani em Araraquara. Então, diz a lenda, que só pode ser lenda, que esse irmão brigou com ela, teria dado um soco, um tapa nela, e se revoltou, veio embora para o Brasil e não fez mais nenhum contato com ela. Aí ele se estabeleceu em Araraquara, ele se casou em Araraquara, e ele, lá por 1923, ele estava muito doente, e uma missão redentorista foi lá e viu a foto, né, da Santa Gema. Aí o padre redentorista perguntou se ele era devoto. Ele disse, não, essa aí é minha irmã. Aí o padre disse assim, não, mas ela está a ponto de ser beatificada. Aí ele se converteu, e era o sonho dela se converter. Esse aqui foi uma referência que eu vi de Santa Gema em Araraquara, mas não consegui esse livro em nenhum sebo. Provavelmente aqui fale do Ettore Galgani, e aqui uma foto de quem teria sido ele. Bom, então, em 1907 foi publicada a biografia dela, já está terminando, não se preocupem. Tá? Em 14 de maio de 33, ela foi beatificada pelo Papa Pio XI, e em 2 de maio pelo Papa Pio XII, do qual eu sou xará. Né? Então aqui está o desejo dela, não me querem em vida, mas me terão depois de morte, né? No Mosteiro das Freiras Passionistas. Aqui então são fotos tratadas também, à esquerda da beatificação, ao centro
da canonização com o Papa Pio XII e a biografia escrita pelo Padre Germano. E aqui foi outro absurdo que eu encontrei também na internet, a venda de relíquias da Santa Gema Galgani por R$ 10.000. Né? Ela era uma pessoa simples, uma pessoa pobre, uma pessoa que nunca pensou em dinheiro, só pensava em se entregar a Deus. E existem pessoas que eu considero de má fé, né, que fazem vendas absurdas com algum objeto que pertenceu a ela. E com isso, né, eu concluo, agradeço a atenção. Desculpa aí porque eu ultrapassei um pouquinho o horário, mas espero que tenha sido proveitosa. Essa aqui é a bibliografia utilizada, foram 13 referências, e deixa eu descompartilhar. Acho que descompartilhou, né? Ou continua compartilhando? Não, descompartilhou. Tá, que bom então. Uhum. Parabéns, parabéns, professor Pacheco. Obrigado. Uma belíssima palestra, uma belíssima conferência. Parabéns pela qualidade das fotografias que você recuperou, ilustrando muito bem uma história maravilhosa. Realmente ela nasceu para ser santa. Eu fiquei encantado com os detalhes da vida dela que você mencionou quando era desde criança, e realmente ela já nasceu com uma ligação umbilical com o mundo celestial. Eu fiquei muito contente, muito bonito, gostei muito, e é uma trajetória curta, por muito pouco tempo, mas ela tinha convicção da ligação que ela tinha com o mundo celestial. Então, que foi uma lição de vida muito bonita, você nos trouxe aqui hoje, que ilustrou muito a todos nós. E eu queria abrir, então, para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu não vou tomar muito tempo dos senhores, porque a mesma impressão que os senhores tiveram, eu também tive, né? Então, eu deixo aberto aqui para alguma pergunta para o nosso querido Pacelli. Geraldo Nunes, vamos ver, Geraldo. Oi, Pacelli, boa noite. Boa Parabéns noite. pela sua alocução, que deixou a todos, acredito, emocionados. Eu gostei muito do que eu ouvi e ficam sempre algumas dúvidas, então vou tentar esclarecer com você. Antes, eu quero te dar uma informação. Existe uma paróquia de Santa Gema, na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Uhum. Então já é uma aproximação maior, um reconhecimento, né, de Santa Gema, mas ela foi canonizada assim até que depressa, né, em relação a outros, e há milagres atribuídos a Santa Gema. Olha, eu não pesquisei, eu não entrei nesses detalhes, eu me concentrei na biografia dela, né? Mas houve o seguinte, houve muita gente dentro da igreja que era contra a beatificação dela. E o Papa Pio XI, ele disse o seguinte, olha, mas pela vida que ela levou, pelo que o padre Germano descreveu na biografia, né, essa moça foi uma santa, então eu vou beatificar, e beatificou. Né? E para o Pio XII foi, né, uma questão assim de tempo, foi 37 anos depois da morte que ela foi canonizada. Foi realmente bem rápido a canonização dela. Eu acredito, né, que ela tenha feito algum milagre. Eu não pesquisei, eu estou, por enquanto, tentando organizar a vida dela, porque são muitas fontes e cada fonte conta uma coisa. Né? Uma das fontes diz que ela nunca teve um irmão chamado Heitor, que ele nunca veio para Araraquara. Né? Então, outra fonte diz que esse irmão Heitor, que teria vindo para Araraquara, foi de uma fonte americana, que ela tem muitos devotos nos Estados Unidos, tem uma igreja dela em Curitiba, né, com muitos devotos, mas ela é a Santa de Lucca, né? Lucca é que é o centro todo. Né? E, bom, Madrid também, que o coração dela foi levado para
para que despertar devoção em Madrid, né, que eu acho que não havia necessidade disso, mas são decisões do Vaticano que a gente não tem como interferir, né? Então, assim, sendo objetivo, milagre mesmo eu não pesquisei, mas provavelmente sim. Eu acho que só o fato de eu ter tido essa experiência com ela, uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, e de repente tem uma ligação tremenda comigo, eu Interessante. considero que já foi um milagre. É, Né? E eu olho para essas fotos, eu não consigo tirar os olhos. Então, é aquilo que eu falei, como é um fenômeno que eu não conheço, eu procuro pesquisar teologicamente. Hoje eu li um artigo sobre mística e psicanálise, um caso de estigmatização somática, de Ariel Borges Nunes Júnior, que é doutor em psicologia social pela USP. Ele já fala, né, e aí eu já não acredito nele, eu sou mais da linha do padre Germano, que foi o biógrafo dela, que ela tinha, como na região de Luca, existe uma devoção muito grande a Jesus crucificado e a Sagrada Face, né, ela se integrou tanto a essa imagem do Jesus crucificado que somatizou os estigmas no corpo dela. Né? Só que existe também relatos que quando ela faleceu, né, o ambiente ficou perfumado, como foi, se eu não me engano, Santa Rita de Cássia, né, que o ambiente ficou cheirando flores. Né, e por essa razão é que tiveram a ideia de arrancar o coração da santa. Né? Eu vejo o seguinte, pelo que você está descrevendo, quer ver, o pouco tempo que ela teve de vida já chamou atenção em muito o seu ambiente, o seu cenário, da grande ligação que ela tinha com a espiritualidade com o mundo celestial. Nós temos aqui hoje o prazer de ver o nosso querido padre Bogaz, gostaria de ouvir uma palavrinha dele, e depois, quem mais quiser fazer uso da palavra, para franquear. Padre. Gostaria de ouvir uma palavrinha sua. Boa noite, muito obrigado pela presença. Uhum. Veja, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei impressionado também com a leitura do padre. Eu sou devoto da Santa Gema por causa da minha irmã, que é devota dela, que é Maravilha. artista. Uhum. Agora, a resposta do milagre, eu não sabia quais eram os milagres, mas eu fui olhar. Necessariamente, para a beatificação, era necessário um milagre, e para a canonização, 3 milagres. Né? Então, com certeza, tinha que ter tido os 3 milagres. E olhando aqui, é a cura de uma úlcera de um padre, depois uma cura de uma jovem chamada Elisa, e depois a cura de um camponês. Para o Ótimo. processo de beatificação, que é o quarto grau no processo de canonização de qualquer santo, ele vai ser de servo, depois passa a venerável, aí depois tem as virtudes heróicas para tornar venerável, aí depois de tornado venerável, exige-se o milagre, e esse milagre, hein? Olha a palavra, tem a diferença enorme entre graça, cura e milagre. Milagre é a ação divina sobre a natureza, humana ou não, prescindindo de suas regras normais. Então, milagre é alguma coisa que transcende todas as orientações, as normas naturais, entendeu? Então, eram necessários 3 milagres para a canonização. Isso depois, com o Papa João Paulo II, ele
disse, exige apenas um milagre para a beatificação e um para a canonização. E no caso dos mártires, não é necessário nenhum milagre. E letra B, o Papa pode canonizar, como foi dito aqui pelo nosso Pacelli, que adora fazer inteligência artificial nos meus desenhos. Muito ele, ele pega uns desenhos feios e faz umas coisas. Isso não é milagre, né? Isso é graça, chega a ser cura. O milagre é mais profundo. Então, ela tem os três milagres, com certeza. Pode pesquisar ali o Eugênio Pacelli, né? Quando eu esqueço o nome dele, eu lembro do Papa Eugênio Pacelli, futuro Pio XII, o baluarte da paz. Muito obrigado, padre Bagaz. Enriqueceu muito nossa reunião, trazendo essa experiência fabulosa que veio muito a somar, né? E fico muito contente com a sua presença aqui, com a sua opinião sensata e, no caso, adequada para o tema da palestra do nosso querido Pacelli, né? O doutor Hélio quer falar alguma coisa, Hélio? Sim, Tem alguém chamando aqui a Raquel? tem vários Raquel. que querem falar aí. Tem a Raquel quer falar, a Thaís, o Pesa quer falar também. Se quiser, pode dar a palavra para eles, depois eu falo no final, não tem problema. Ok, então, Raquel, com a palavra. Boa noite a todos. É muito lindo esse tema da santidade, porque eu acredito realmente que a santidade é o fim último de todo ser humano. E todos os santos, eles são modelos, são inspiração para que nós busquemos também a nossa santidade, porque somos todos santos e pecadores. E aí, o tempo todo da apresentação do Pacelli, eu me lembrei de um livro muito marcante, que é Os Santos que Abalaram o Mundo, de René Philip Miller. E nesse livro é relatada a vida de Santa Teresa d'Ávila. E eu vi assim muitos pontos em comum entre as duas. Então, Santa Teresa d'Ávila também tinha êxtases e não sei se tinha estigmas, mas tinha êxtases, êxtases. Em um desses êxtases, ela quase foi enterrada viva, porque ela ficou tão endurecida, enrijecida, que acharam que estava morta. Aí, depois, na hora do velório, ela voltou à vida. Agora, Teresa d'Ávila, ela tem, assim, um aspecto, eu creio, mais profundo no sentido de linguagem elaborada, porque ela é uma grande poeta, ela escreve o Castelo Interior, Moradas, ela é contemporânea do São João de la Cruz, que fala sobre a noite escura, que é uma experiência que a Gema também passou, principalmente por causa dos seus sofrimentos com a tuberculose. Então, creio que Santa Teresa d'Ávila seja assim mais aquela que ensina, que tem uma linguagem mais elaborada de poeta. E a Gema, mais simplicidade, mas mostrando que essa dupla, vamos dizer assim, amor e sofrimento, essas duas faces são caminho místico, quase que eu poderia dizer assim, que se ama e se sofre, que se sofre quando se ama, mas é preferível amar. E sofrer por amor já não é sofrimento, é puro amor. Então, o amor se sobrepõe ao sofrimento. E creio que tudo isso que foi levantado pelo Pacelli, de, vamos dizer assim, uma explicação psicanalítica para os estigmas, para o fenômeno
de vivenciar na carne a paixão de Cristo, tudo isso é verdadeiro, mas a experiência mística de tudo isso não é anulada com essa, digamos, explicação psicanalítica. E eu pensei também, durante todo o tempo que o Pacelli falou, sobre a palavra paixão. Quando a gente diz assim, as freiras passionatas, Passionistas. isso, da ordem da paixão, e a maneira como a gente utiliza a palavra paixão, e essa paixão, no caso, é a paixão em letra maiúscula, é a paixão de Cristo, na qual está embutida toda essa forma de amor e de sofrimento, de entrega, de dor, no mais alto grau. Então, é uma experiência, assim, riquíssima, e poderíamos dizer assim, que a Gema é uma alma em chamas. Toda ela está pegando fogo, Uhum. né? Sangrando, com estigmas, vivendo de uma forma crucial aquele amor e aquela identificação que ela tinha com o seu Deus, com o nosso Deus, Jesus Cristo, que se entregou nesse momento de paixão. É isso. Muito Muito obrigada. obrigado, Raquel. Muito obrigado, Cofeira Raquel. Alguém mais quer fazer a palavra? Bem rapidinho, porque já são passados de 8 horas. Alguém quiser falar? Eu, O Pesa, o Pesa. Eu estou certo? Pesa, levantou a mão? levantou. Thaís, é você que falou? Eu quero falar também, mas pode Então tá, deixar a então Pesa falar rapidinho. primeiro. E o doutor Hélio? O microfone Falar, Pede para o Pesa abrir o microfone. vamos decidir logo quem quer falar. Eu vi o Eu Pesa falo levantar a então, mão. enquanto o Pesa abre o microfone, eu falo. Pode ser? Não, pode ser, não pode ser. Então, boa noite a todos. Pacelli, parabéns por palestrar sobre Santa Gema, magistral, estupendo perfil biográfico e espiritual, sensacional os registros tratados com inteligência artificial, bem como o Crisol, a vida sacra pessoal. Enfim, da vida santa, da entrega a Deus até o falecimento. Congratulações pela magnífica exposição nesse vão momento. Tenha uma noite feliz. Um beijo e um abraço da Thaís. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, Thaís. Muito obrigado, Thaís. Maravilha. Parabéns. Pesa, Obrigada conseguiu por ligar aí o Deus. microfone? Não, não estou olhando. Alguém mais quer falar? Quer falar, Hélio? Eu gostaria. Não, Eu só queria, rapidinho, eu queria participar a todos vocês duas também coincidências. Inicialmente, era parabenizar o Pacelli pela palestra. Foi muito objetiva, muito tranquila, que cativou a todos. Eu já sabia que o Pacelli já tinha me confidenciado um apreço pela Santa Gema, isso há uns 2 anos atrás, mas eu não tinha visto ainda essa apresentação dele aí. Então, foi muito boa. Mas a primeira, digamos assim, participação que eu digo, assim como o Geraldo falou que tem uma igreja lá em Osasco dedicada a ela, eu estudei num colégio passionista que tem por patrona Santa Gema. Esse colégio, foram 8 anos, 8 anos nesse colégio que eu tenho lembranças fabulosas. A minha esposa também, que aqui está presente, ela estudou também num colégio passionista, mas não era o Santa Gema, era o outro próximo aqui, e ambos os colégios ficam na zona norte aqui da capital paulista. Esse Santa Gema, particularmente, fica no bairro do Tremembé, a cerca de 1 quilômetro do Horto Florestal. E outra participação que eu queria dizer para vocês é que eu e minha esposa, recentemente, fizemos um tour para a Itália e fomos para essa região e fomos cair em Lucca. Vamos cair em Lucca. E eu nem na época nem sabia que Santa Gema era de lá, ou tem alguma coisa assim. E aí fomos lá procurar uma igreja
e identificamos uma igreja dedicada a Santa Gema, que é essa que você mostrou no final aí, aquele convento passionista que você mostrou no final. Aí participamos da missa nesse convento, que estava apinhado de pessoas, né, um sábado à tarde, apinhado de gente. E depois, ao lado da igreja, fomos visitar o Museu de Santa Gema. E lá tinha assim objetos, cama, e tinha até lençóis com manchas de sangue que eram de vestimentas ou que ela tinha em contato quando apareciam essas estigmas, né, esses estigmas da paixão. E a Santa Gema, embora não fosse uma freira propriamente dita, passionista, ela é considerada terciária passionista, ou seja, ela não foi religiosa propriamente dita, mas tinha o carisma passionista. E hoje, particularmente, acredito que ela seja mais. Ela está acima até das religiosas hoje, né? Porque ela galgou essa condição de santa, e com isso também. Você quer comer um doce? Muito a passionista. O Pesa conseguiu, então, liberar o microfone. Passo a palavra para o Pesa. Muito obrigado, Ok. Hélio. Muito interessante a sua intervenção. Você Olha, agregou bastante informações aí do que o nosso querido muito, Patrick falou. Pesa, conseguiu muito, falar? muito. O Pesa, Olha, conseguiu eu queria ligar? falar bem rápido. Bem Eu rapidinho, queria dizer, bora. eu queria dizer que estou inebriado com essa tertúlia de hoje. Essa história da Santa Gema atingiu até o fundo da alma, gente. Parabéns, Pacelli. Parabéns, Academia de Academia Cristã, Letras. O senhor está com o celular Academia ligado? Cristã de Letras. Muito obrigado. Ótimo, muito obrigado, Pedro. Quem está falando? Alguém mais quer fazer uma Obrigado. palavra? Uma intervenção pequena, para nós terminarmos a nossa reunião. Já são passadas de 8h07. Se ninguém mais quiser falar, eu queria agradecer o Pacelli pela sua belíssima palestra, nos trouxe um tema muito bonito, muito apaixonante. Você tem razão de ter pesquisado muito a vida da Santa Gema e comprovou aqui que a palavra do Hélio, que falou também em nome da Ida, que nos enriquece com a sua presença, Ida, viu? E queria dizer que foi uma tertúlia maravilhosa. Temos aqui de 15, 18, 19 participantes da nossa reunião de hoje. Eu vi aqui várias vezes a Carolina Ramos, mas pelo menos ela não apareceu o rostinho dela aqui, mas pelo menos aparece aqui. Então, eu queria agradecer a vocês todos, desejar boa noite e até a nossa próxima tertúlia. Tá bom? Muito obrigado. Juarez, Obrigado pela Parabéns. atenção, obrigado pelo Juarez, convite. Parabéns, Boa noite a padre. Parabéns. todos. Juarez. Boa Parabéns, noite a Desculpa, todos. Pacelli. Pacelli. Até a Muito bom. próxima. Juarez. Ferrara, Abraço, Zamanha, que abraço. maravilha Boa vocês noite. estarem Muito bom. aqui. Parabéns. Muito bom. Ferrara, Zamanha, Pacelli. Ô, Juarez, Boa noite. Oi. Boa tá me noite, ouvindo? Francis, Tô querido. ouvindo. Olha, Boa foi noite. muito Boa boa a noite, Francis. sua exposição também sobre o Marechal Rondon, e essa tertúlia de hoje foi simplesmente maravilhosa, viu? Vamos fazer mais algo parecido, sempre trazendo um pouco da fé, da memória cristã. Eu acho que Perfeito. essa tertúlia foi Isso mesmo, maravilhosa para todos nós. maravilha. Muito Muito obrigado, bem viu? colocado. Padre Bogás Foi também tudo acrescentou muito. espetacular. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Vamos chegar aí. Obrigada, Tá boa bom? Um noite. abraço, então. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Muito obrigado para todos.